Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai, e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel! Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema, Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai, e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dissermos, do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos, dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é um grande privilégio estarmos aqui hoje para refletirmos juntos sobre as leituras que nos são apresentadas. Elas nos convidam a uma profunda reflexão sobre a autoridade divina, a verdadeira sabedoria e a nossa disposição em seguir a vontade de Deus. Vamos começar nossa reflexão com uma imagem simples, mas poderosa, um caminho. Imaginemos que estamos caminhando por um caminho estreito e pedregoso, com pedras que nos desafiam e bifurcações que nos confundem. À nossa frente, vemos uma luz suave, que nos orienta e nos dá direção. Essa luz é a sabedoria de Deus, que nos guia, nos sustenta e nos chama a confiar em Ele, mesmo nas dificuldades. Hoje, as leituras de Números e Mateus nos falam justamente sobre essa luz, sobre a autoridade divina que orienta nossas escolhas e nos conduz no caminho da verdade. Na primeira leitura, tirada do livro de Números, encontramos uma passagem intrigante. Balaão, um profeta que inicialmente resistia ao convite de Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel, é tocado pelo Espírito de Deus e começa a proclamar bênçãos em vez de maldições. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó! Como são agradáveis as tuas moradas, ó Israel! Balaão, um homem que até então estava mais preocupado com as recompensas materiais que receberia por amaldiçoar os israelitas, agora se vê transformado pela presença de Deus. Ele não consegue mais ver o povo de Israel de maneira negativa, mas sim como um povo abençoado, favorecido por Deus. Ele exalta as moradas do povo de Israel como algo belo e digno de respeito. Aqui, há algo muito importante para refletirmos. Balaão estava sendo conduzido por algo maior que ele mesmo, algo além de suas próprias intenções e interesses.
A palavra de Deus, quando verdadeira e pura, tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos, fazendo com que vejamos o mundo de uma maneira diferente, mais justa e mais cheia de amor. Balaão, em seu discurso profético, vê a imagem de um futuro glorioso para Israel. Ele vê uma estrela que se levanta de Jacó, uma referência a uma figura messiânica que traria libertação e paz. Essa estrela é, sem dúvida, uma imagem do próprio Cristo, a estrela que, mais tarde, será reconhecida pelos magos no Novo Testamento. A referência a essa estrela nos convida a refletir sobre a promessa de salvação que se cumpriria em Cristo e que continua a brilhar para nós até hoje. Agora, vamos para o Evangelho de Mateus, onde Jesus nos coloca diante de um desafio, uma pergunta que revela a verdadeira natureza da autoridade. Jesus é questionado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos sobre a autoridade com que ele realiza suas ações e ensina. Eles querem saber de onde vem o poder de Jesus. Mas, em vez de dar uma resposta direta, Jesus coloca-lhes uma pergunta: onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? A resposta dos líderes religiosos é cheia de hesitação, porque eles percebem que, se disserem que o batismo de João vem do céu, então Jesus lhes perguntará por que não acreditaram nele. Mas, se disserem que vem dos homens, temem a reação do povo, que considera João um profeta. Então, em um ato de falta de coragem e discernimento, eles se recusam a responder, e Jesus, por sua vez, não revela de imediato a origem de sua autoridade. Mas a verdadeira mensagem aqui é clara: a autoridade de Jesus não vem de um poder humano, mas sim de Deus. Ele não é apenas um mestre ou líder que busca a aprovação dos homens, mas um enviado do próprio Deus, cuja autoridade se baseia na verdade divina, não nas convenções e expectativas humanas. A autoridade de Jesus, meus irmãos e irmãs, é uma autoridade que desafia nossas noções e expectativas. Não é uma autoridade que busca o controle, o poder ou a manipulação, mas uma autoridade que vem do serviço, da humildade e do amor. Jesus, ao longo de sua vida, demonstrou que a verdadeira autoridade está em fazer a vontade do Pai e em viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos mostra que a autoridade divina é, antes de tudo, uma autoridade de sacrifício, de amor incondicional e de perdão. Nós, como cristãos, somos chamados a viver segundo essa mesma autoridade. Não podemos buscar a autoridade para dominar ou subjugar os outros, mas para servir, para ajudar, para levantar os caídos e para amar os nossos irmãos e irmãs. Quando buscamos viver com a autoridade de Cristo, estamos convidados a refletir seu amor e sua verdade em nossas palavras e ações, em tudo o que fazemos. Essa autoridade divina é também um convite à obediência. Quando Jesus responde aos líderes religiosos com uma pergunta, ele nos desafia a questionar a nossa própria disposição para ouvir a voz de Deus. Estamos dispostos a aceitar a autoridade de Deus sobre nossas vidas? Estamos prontos para deixar que Ele nos guie em nossos caminhos, mesmo quando isso nos desafia e nos chama para fora da nossa zona de conforto? Para nos ajudar a refletir sobre essa autoridade, pensemos em uma analogia. Imagine um navegador de barco que conhece muito bem as estrelas e as correntes do mar. Ele pode guiar seu navio mesmo em tempestades, porque sabe onde está a luz que o orienta. Essa luz, para nós, é a sabedoria divina, revelada em Cristo e nas Escrituras. Quando aceitamos essa luz, ela nos orienta em nosso próprio caminho, mesmo quando as tempestades da vida parecem querer nos desviar. Agora, como podemos viver de acordo com essa autoridade divina? Em primeiro lugar, devemos estar dispostos a ouvir e a obedecer à voz de Deus. O exemplo de Balaão nos mostra como a obediência à palavra de Deus pode nos transformar e nos fazer ver o mundo de uma maneira nova. Quando seguimos o caminho que Deus nos propõe, mesmo que pareça difícil ou desafiante, encontramos a verdadeira paz e bênção. Em segundo lugar, devemos viver com humildade, como Jesus nos ensina. Não devemos buscar autoridade para controlar ou dominar, mas para servir. Em nossas famílias,
comunidades e ambientes de trabalho, somos chamados a agir com a humildade e o amor de Cristo, buscando sempre o bem dos outros e não apenas o nosso próprio interesse. Por fim, devemos ser testemunhas da autoridade de Cristo em nosso mundo. Como Balaão profetizou, uma estrela se levantaria de Jacó, e essa estrela é a luz que ilumina nossas vidas. Somos chamados a refletir essa luz para o mundo, a ser sinais de esperança, de justiça e de paz. Ao concluirmos nossa reflexão, convido cada um de nós a fazer uma pausa e refletir sobre como estamos vivendo a autoridade de Cristo em nossas vidas. Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Estamos prontos a viver com humildade e a servir aos outros? Como podemos ser luz no mundo, refletindo a sabedoria e o amor de Deus? Que o Espírito Santo nos ajude a viver de acordo com a autoridade divina e a seguir o caminho de Cristo com coragem, fé e esperança. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.